Essa é uma história para ouvir devagar, como quem degusta algo muito saboroso. Meu nome é Serena, acomode-se como preferir, sinta-se à vontade para ouvir a história que irei lhe contar hoje. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Essa é a história de uma mulher que acreditou no amor por 20 anos, até o dia em que precisou encarar verdades que não escolheu viver, mas que lhe atravessaram a alma sem pedir licença. Entre silêncio, coragem, quedas e reconstrução, essa não é mais uma história sobre traição. É uma história que nos ensina que, às vezes, abrir mão do que não te serve mais é a única maneira de se encontrar. Que carinho sem verdade não basta, que companhia sem alma pesa. Então, prepare um café gostoso ou uma deliciosa taça de vinho e venha ouvir com o tempo que essa história pede. Ela nunca desconfiou dele, não porque fosse ingênua, mas porque algumas pessoas entram na nossa vida tão cedo que se confundem com quem a gente é. Ela o conheceu aos 18 anos de idade, assim que terminou a escola, ainda tão menina, aprendendo a ser adulta. E passou os 20 anos seguintes acreditando que certas histórias eram raras demais para terminar. Um certo dia, um celular aceso desmontou tudo que ela achava que sabia sobre aquele amor. Eles cresceram juntos, literalmente. Quando se conheceram, eles ainda estavam aprendendo a ser adultos. Entraram juntos na faculdade, dividiram o primeiro aluguel, o primeiro carro velho, os primeiros medos. Erraram juntos, aprenderam juntos, viajaram sempre que podiam, mesmo quando o dinheiro era curto. Não tiveram filhos, mas dividiram até então uma longa vida cheia de aventuras. Colecionavam amigos, histórias, fotos, piadas que somente eles entendiam. Eram parceiros de verdade, daqueles que as pessoas olham de fora e dizem admiradas: puxa, esse casal deu certo. Ela costumava dizer com orgulho silencioso que tinha se casado com o homem mais confiável do mundo. Gentil, atencioso, presente, alegre, parceiro. Nunca levantou a voz, nunca diminuiu, nunca fez sentir que estava sozinha. Ao contrário, era ele quem estava ali ao seu lado nos momentos mais difíceis que ela atravessou no início da vida adulta. E por isso mesmo, quando algo começou a mudar, ela demorou a perceber. Não foi uma grande mudança, foi um detalhe, depois outro, depois vários. O celular que nunca saía da mão, a tela virada quando ela se aproximava, o banheiro ocupado por longos minutos, sempre grudado com o celular. Ela observava, mas procurava afastar qualquer pensamento de desconfiança. Dizia a si mesma que era paranoia, que todo mundo exagera às vezes. 20 anos de história não se desfazem por um mero pressentimento. Ela confiava muito naquele homem. Afinal, cresceram praticamente juntos. Até um dia em que um descuido dele a levou à realidade. Não foi uma investigação, não foi uma armadilha, foi quase um acidente. O celular estava ali, aberto, por um descuido dele. Uma conversa ainda na tela. Ela leu uma frase, depois outra. Depois percebeu que não era uma conversa, eram várias. Mulheres diferentes, palavras ensaiadas, sedução, fotos trocadas e idas ao motel. Um homem que ela não reconhecia. Não era apenas traição, era um personagem. O chão se abriu para ela naquele instante. Suas pernas se estremeceram. Ela ficou parada, como quem assiste a própria vida de fora. O corpo ali, já a alma, em algum lugar distante, tentando entender tudo aquilo. Como alguém tão gentil comigo podia ser tão falso fora daqui? Ela não disse nada para ele naquele dia. Não gritou, não confrontou. Ela precisava respirar antes de desabar. Naquela mesma noite,
ela tinha um compromisso que não tinha como fugir. Era nada mais, nada menos que a despedida de solteira da melhor amiga. O convite estava ali, há meses. A roupa já separada, a alegria esperada. Mas como ir? Como brindar o amor da sua melhor amiga quando o próprio casamento havia acabado de desmoronar por completo? Ela se sentou na beira da cama e chorou em silêncio. Chorou como quem pede desculpa ao próprio corpo por exigir tanto. Depois, encarou os cacos da sua alma espalhados pelo chão e se levantou. Tomou banho, lavou o rosto, maquiou os olhos inchados com cuidado, como se cada pincelada fosse um acordo consigo mesma. Hoje não, ela pensou. Hoje é o dia da minha amiga. E foi. Riu nos momentos certos, brindou quando todas brindaram, abraçou a amiga com verdade. Ninguém percebeu. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa. Naquela noite, enquanto a amiga celebrava o começo de uma nova vida, ela se despedia da sua. No dia seguinte, o disfarce caiu. A dor que havia sido contida veio com força bruta. Não era tristeza, era fúria. Ela gritou, chorou, rasgou fotos antigas como quem tenta apagar o passado à força. Cada imagem rasgada era uma pergunta sem resposta. Cada pedaço no chão era um "mas por quê? Por que ele fez isso com a gente?" Ele tentou se explicar, tentou pedir perdão, tentou dizer que a amava, que deveria estar com algum problema e que precisava de ajuda. Nada a acalmava, ao contrário. Qualquer explicação só servia para deixá-la mais brava ainda. Eles choraram juntos, como nunca haviam chorado em 20 anos. E para piorar, eles tinham uma viagem marcada para dali 2 dias. Férias. 10 dias na praia. Casa alugada, planos antigos, descanso ansiosamente aguardado. Cancelar parecia impossível. Ir parecia insuportável. Ela pensou em desistir, pensou em fugir, mas algo dentro dela disse que talvez aquele fosse o último espaço de verdade entre eles. Então, ela decidiu ir com ele, apesar de toda a dor e o absurdo que aquilo parecia. Foram porque às vezes a gente precisa olhar o caos de frente. Foram porque ela queria respostas. Foram porque fugir já não resolvia. Naquele litoral não houve descanso. Houve conversas longas, silêncios ainda maiores, choros noturnos, caminhadas sem mãos dadas. Na véspera da volta, ele teve uma crise de ansiedade. Não queria voltar, não queria assumir a realidade que os esperava. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu vontade de salvá-lo. Após longas noites de angústia, reflexão, choro, orações, a ideia de se separar daquele único homem que ela conhecia parecia que iria levá-la à morte naquele momento. Fingir que nada aconteceu seria insuportável. E então, foi ali, entre o mar e o cansaço, que ela fez uma proposta para ele. Uma terceira alternativa, que não nasceu da liberdade, mas do desespero. Não como quem planeja, mas como quem não vê outra saída naquele momento de tanta tristeza. Não era sobre dividir o amor, era sobre não morrer por dentro. E se abríssemos o nosso relacionamento? Assim, ficaria justo para ambos, não? Ele ficou em silêncio, atônito. Jamais imaginou ouvir aquilo dela. Aceitou, sem entender muito bem. Se não der certo, ela pensou, pelo menos esse será o caminho para começar a perder o medo de sair desse relacionamento
e voltar a enxergar o mundo lá fora. Mas ela sabia, não poderia ser de qualquer jeito. De volta à cidade, ela estudou, leu artigos, livros sobre o assunto, assistiu vídeos madrugada dentro, impôs uma terapia de casal, estabelecimento de acordos, limites. Não era sobre liberdade, era por questão de sobrevivência emocional naquele instante. Pela primeira vez, ela se deu conta de que havia se tornado dependente emocional daquele homem. Por algumas semanas, aquela terceira via parecia ter funcionado. Parecia ser a solução mágica para todos os seus problemas conjugais. Quando chegou a vez dela se abrir para o mundo, o medo veio junto. Tudo era diferente para ela. Aplicativos para conhecer novas pessoas, conversas rápidas, rasas, pessoas estranhas, perfis que se escolhem com o dedo, como quem olha um cardápio com fotos. Ela criou dela, com cuidado, sem mentiras, mulher casada, relacionamento aberto. Não queria enganar ninguém. Conversou com alguns homens, riu sem saber se podia. Chegou a hora de sair para o primeiro encontro. Ela chegou a chorar em casa antes. Horas antes de sair, as mãos tremiam, o coração disparado. O marido disse que sairia de casa. Não queria vê-la se arrumar para outro homem. Ela foi. Conheceu um rapaz, outro dia conheceu mais um. Gentis, porém rasos demais. Cada conversa era um pequeno teste. Cada encontro, uma tentativa tímida de entender quem ela era fora daquela história que havia durado mais da metade da sua própria vida. Ela não buscava alguém para se apoiar. Buscava sentir se ainda era capaz de desejar e ser desejada, rir, conversar sem culpa. Afinal, sua autoestima havia sido completamente destruída. Então, no meio do caos, conheceu alguém que não prometia nada além de presença. Ele não quis ser herói, não fez promessas grandes, ele apenas ficou. Sabia da história inteira, do casamento, da traição, da dor ainda aberta. E talvez, por isso mesmo, ele ofereceu algo raro, presença sem posse. No segundo encontro, foram ao cinema. Um programa simples, quase adolescente. Ela se sentiu viva, empolgada, finalmente vista. Mas, na saída, algo aconteceu. Um homem do círculo social dela a reconheceu. A surpresa no rosto dele rapidamente virou indignação. Ele se aproximou, falou alto, questionou. Queria saber o que ela estava fazendo ali. Quem era aquele homem ao lado dela? Falava como quem defendia uma honra que não era sua. Ela respirou. Com calma, disse que não lhe devia explicações. Mas, percebendo o nervosismo dele, resolveu esclarecer a situação. Disse que estava ali justamente porque o marido a havia traído, que diante disso haviam decidido abrir a relação, que aquele era o dia da semana em que ambos tinham acordado em sair com outras pessoas. O homem não acreditou. Virou-se para o rapaz ao lado dela e perguntou, quase exigindo: "Você sabe que ela é casada?" O rapaz respondeu sem hesitar: "Sei de tudo. Ela nunca me enganou." Então o homem voltou-se para ela novamente. "Posso contar para o seu marido que tive aqui?" Foi nesse instante que algo mudou dentro dela. Ela sentiu a indignação subir, não em forma de grito, mas em forma de lucidez. Com educação firme, disse: "Você não precisa contar. Se quiser, eu mesma ligo agora." E ali, na frente de todos, pegou o telefone e ligou para o marido. Passou-lhe o aparelho. Eles conversaram. O homem finalmente se calou, desconcertado, sem o discurso que sustentava sua autoridade improvisada. Pediu desculpas,
Disse que se estava tudo certo entre eles, então ele não viu nada e foi embora. Ela ficou ali, de pé, inteira. Aquele episódio foi a gota d'água. Ela percebeu que não aceitaria nunca mais ser constrangida por algo que não tinha causado. Não aceitaria carregar a vergonha que não era dela. Não aceitaria que outros homens se sentissem no direito de constrangê-la em público. Naquele dia, ela tomou a decisão definitiva. Pediu para que o marido saísse de casa, não por ódio, não por vingança, mas por dignidade. Houve choro, houve resistência, houve luto. Ela não perdeu apenas um casamento, perdeu uma identidade, um futuro imaginado, uma versão de si mesma. Ao mesmo tempo, algo inesperado aconteceu dentro dela. O orgulho brotou. O orgulho por não ter se escondido, por não ter baixado os olhos, por ter sustentado sua verdade com clareza e coragem. Ela saiu daquele cinema mais forte do que entrou. Foi com um novo amor que ela aprendeu que presença não precisa controlar, que apoio não precisa sufocar. Ele não tentou ocupá-la, não tentou salvá-la, deu espaço. Enquanto ela aprendia a morar sozinha, ele respeitava. Enquanto ela reconstruía a autoestima, ele não a apressava. E foi esse amor improvável que a ajudou a enxergar o que ela não conseguia sozinha. Foi com ele que ela começou a se libertar, de verdade, daquele ciclo silencioso de dor e traição. Não porque ele a puxou para fora, mas porque caminhou ao lado, respeitando o tempo dela. Enquanto o casamento se dissolvia em luto, ele não ocupou espaços que não eram dele. Deu apoio, mas também deu silêncio. Acolheu, mas não invadiu. Ela precisou aprender a morar sozinha, a sentar no próprio chão, a encarar quem ela era sem o rótulo de esposa. E ele ficou ali. Não todos os dias, não o tempo todo, mas presente o suficiente para que ela não se sentisse abandonada. E ausente o bastante para que ela pudesse crescer sozinha. A autoestima dela não voltou de uma vez. Ela foi reconstruída em pequenas cenas, aprendendo a morar sozinha, fazer suas refeições em silêncio, decisão de vender seu apartamento que dividia com o ex-marido, escolhendo um novo imóvel sozinha, empacotando seus pertences e se desfazendo de lembranças de uma vida inteira. Ela entendeu aos poucos que não precisava mais se diminuir para caber em ninguém. Hoje, ela segue junto com o novo amor. Não por dependência, não por medo da solidão, mas por escolha. Ela não precisou destruir o amor para se encontrar. Precisou apenas aprender que amor não é prisão, não é mentira, não é falsidade. E talvez essa seja a maior virada da história. Ela não trocou um homem por outro. Ela trocou a versão de si mesma que aceitava menos do que merecia. Ela perdeu um casamento, mas ganhou a outra metade da sua vida, mais livre, inteira, honesta. E segue, se reconstruindo aos poucos, reconquistando sua autoestima, sua dignidade, sua independência emocional. E finalmente se sentindo em casa dentro de si mesma. Algumas histórias não terminam em solidão, terminam em pertencimento. E às vezes, esse pertencimento surge quando aprendemos a nos escolher e entender que a paz vale mais do que presença torta. E uma coisa é certa: quando aprendemos a gostar do próprio silêncio, ninguém mais te convence a voltar para o barulho emocional do outro. E essa foi mais uma história para degustar. Se você gostou da nossa história de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários. Se você tiver alguma história interessante, também pode contar pra gente, aqui nos comentários ou mandar um e-mail. Nós vamos adorar contar a sua história.